Olá pessoal, boa noite. E aí, José Cláudio, tudo tranquilo? Boa noite. Pessoal da Bem-Estar por aí também, boa noite, sejam bem-vindos. Consegue me ouvir legal? O som tá bom? A imagem tá boa? Obrigado, José Cláudio. Maravilha. Aguardando um pouco o nosso convidado de hoje. Já entrei em contato com ele aqui. Daqui a pouco ele tá chegando por aí para poder a gente conversar um pouquinho. Ah, o mestre chegou por aí. Contramestre Márcio, tudo tranquilo também? Boa noite. Então, pessoal, hoje dando continuidade a essa agenda da Federação Sergipana de Capoeira, a gente traz mais um convidado, né? Hoje a gente vai conversar com o mestre Cristiano sobre a Liga Tobiense de Capoeira. A ideia é que a gente possa conhecer a liga, a gente possa se aproximar um pouco mais dessa proposta da liga. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandro Reis, faço parte da Federação Sergipana de Capoeira, ocupando a pasta da diretoria pedagógica. Aí, Mosquito, o mestre Frank, seja bem-vindo. Já tem uma turma que está entrando aí, Edivaldo Abdias por aí também, Cristiano. Eu vou convidar o mestre aqui, para o mestre já vir. E a turma que está chegando aí, nosso boa noite. Deixa eu colocar aqui outra tela para poder estar conseguindo acompanhar vocês aí também. O mestre Cristiano chegando por aí, mestre, boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo bom? A imagem está boa? Então, a imagem do senhor ficou deitado aí. É bom que o senhor coloque na vertical o aparelho. Aí, mestre, agora sim. Tava parecendo que a gente tava dando um AU aí, rapaz. É, por... é porque eu achava que não ia aparecer assim não lá. É verdade, porque a gente, desse outro jeito, fica mais legal, porque a imagem fica aberta pra gente, né? Uhum. E aí, quer dizer que o senhor faz parte da federação? Então, faço. Estou nessa gestão a convite do mestre Robson e estou nessa gestão 2020-2024, faço parte na diretoria pedagógica. E aí estou incumbido pelo coletivo, né? Coletivo potente e maravilhoso da federação, de estar recebendo vocês através da ferramenta, para a gente estar conhecendo um pouco do trabalho de vocês, aprofundando um pouco mais. E eu já estava fazendo a introdução, mestre, dando as boas-vindas à turma que já se junta a gente nessa noite aí. Aí a gente já tem aí Edivaldo Abdias, o contramestre Pacato, chegou por aí. A gente tem o mestre Borracha, que está por aí também. Boa noite, mestre Borracha. A gente tem o pessoal do mestre Pantera, que está por aí também, Mosquito. E a turma que vai chegando, acho que na medida do tempo a gente vai registrando. Aí, mestre, Ok. antes da gente começar, só as dicas de sempre, né? A gente tem uma hora pelo Instagram, aproximado, e a ideia é que a gente conheça esse trabalho da Liga, a gente vai conhecer também um pouco do mestre Cristiano, para quem ainda não conhece, mas que à medida que as pessoas forem fazendo a pergunta, o senhor consegue alcançar daí também, o senhor se sentindo à vontade para responder, o senhor já responde. Se o senhor quiser, eu posso ir anotando, e quando o senhor achar que deve, a gente dá uma parada e, e parte para a questão das perguntas, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, Eu mestre, quero agradecer também a presença de todos aí, né?
Maravilha, maravilha. Em nome da federação, agradecer a disponibilidade do senhor de estar aqui com a gente esse horário, né, para poder vir conversar um pouco com o coletivo que está aí sobre a Liga Tobiense, né? É o mestre José Cristiano Matos, né, conhecido na capoeira como mestre Bola 67. Aí depois tu vai dizer para a gente por que desse Bola 67. Faz parte do grupo de Capoeira Liberdade, é mestre de capoeira, graduado e pós-graduado em Educação Física, com a ênfase em Educação Física Escolar. E hoje é o presidente da Liga Tobiense de Capoeira, correto, mestre? Correto. Correto. E aí, mestre, nesse momento eu queria passar a palavra para o senhor se apresentar, o senhor falar um pouco desse histórico do mestre Cristiano na capoeira, até esse momento da chegada na presidência dessa liga. O senhor está como presidente desde quando, mestre? Eu estou como presidente desde 2018. Pronto. Aí, só resgatar um pouco desse histórico do mestre Cristiano na capoeira, até esse momento da chegada na Liga Tobiense, para depois a gente ir conversando um pouco sobre a Liga também. Ok. Fique à vontade, mestre, fique à vontade. Então, eu comecei a capoeira em 1985. Eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. E eu não sabia, ouvia falar de capoeira, mas antigamente na cidade, cada cidade tinha cinema, os antigos cinemas, né? E dia de segunda-feira era dia de filme de luta, de artes marciais, de Kung Fu. E toda segunda eu ia assistir. E o cinema lotava, e ver um homem só batendo em 20, 50 pessoas, aí aquilo ali me deixava fascinado. É verdade. E quando se falava em capoeira, dizia que era a luta mais fraca que tinha era a capoeira. Aí eu até, não, capoeira não, porque é a mais fraca. Olha. E um certo dia, um tio meu chamado Tonho, o apelido de Bill, ele disse: Cristiano, está tendo capoeira na Associação Atlética, que era uma associação que existia aqui em Tobias Barreto, que tem aquelas danças, embalos do sábado, à noite, dos anos 80, 90, e as aulas eram lá. E aí eu fui convidado para participar. Meu pai e minha mãe, a princípio, não queria deixar, mas com muita insistência e muito choro, no final da tarde, meu pai e minha mãe me liberou. O teu pediu, me liberou e eu fui. Chegando lá, encontrei várias pessoas já treinando. Tinha um pessoal treinando de um lado e um pessoal treinando do outro. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas. E o mestre de capoeira era mestre Nó. Aí em Aracaju ele era conhecido como mestre Fala Grossa. Mestre Jorge Fala Grossa, que é o mestre de Paulo Mocego. E foi professor de muitos outros aí. Mas como ele veio trabalhar aqui na Cohidro, no tempo das construções da barragem, então ele aproveitou que veio trabalhar e começou a dar aula de capoeira. E aí a gente começou esse trabalho de capoeira, eu pequeno ainda, e depois, com certo tempo, ele parou por um ano, retornando com a academia de musculação em Tobias Barreto. Eu acredito, se eu não estiver enganado, que foi a primeira academia de musculação. E junto com a academia de musculação ele criou a capoeira. Tem um espaço que era só da capoeira. O nome até JJ Modelagem Física. Era o nome da academia. E aí a gente treinava capoeira, depois ele trouxe o karatê, depois ele trouxe o full contato, que até tem o Adelmo, que é daí de Aracaju, que até hoje reside aqui em Tobias Barreto. Quem trouxe foi o mestre Jorge. E tantos outros esportes. Então ele foi um cara muito inteligente em trazer a capoeira para cá. E de lá para cá eu nunca parei de treinar, né? Eu sempre gostei de treinar. Ele se desiludiu um pouco da capoeira, porque ele sobrevivia disso e não é fácil ver com capoeira.
E aí, mas eu continuei, e foi um alicerce para mim, porque a partir da capoeira eu comecei a ver outros horizontes, aprendi muito com a capoeira na minha vida pessoal, e nos anos de 95 eu cheguei a professor. O mestre Jorge deixou de dar aula de capoeira, por conta disso que eu falei, que ele queria sobreviver, mas não conseguia. Uhum. Só que, nesse período de tempo, o mestre Jorge trazia para Tobias Barreto vários capoeiristas de Aracaju para as competições. O mestre Jorge fazia muita competição aqui em Tobias Barreto, com o mestre Miúdo, com o Beto do Berimbau, que vinha para cá, Sim, Beto Berimbau. mestre Paulo, tantos outros, mestre Ademilson, vinha para cá para fazer esses torneios. Tinha um chamado Miúdo, que era um negão bem alto, eu acho que ele até parou a capoeira, nunca mais eu o vi, né? Uhum. E o que é que acontecia? Tinha esses eventos, e nisso o Beija-Flor, que era aluno do mestre Paulo, que são irmãos dois, mas ele era aluno também. Gostava de vir muito a Tobias Barreto. Gostava de vir para cá. Inclusive, ele já faleceu, né? Isso. Não sei se você conheceu, o mestre Beija-Flor, ele gostaria de ser enterrado aqui em Tobias Barreto. Ele disse: quando eu morrer, me enterre em Tobias Barreto. Mas por questões da forma de como ele foi, como ele morreu, ele encontrou muitos dias depois, então não teve como acontecer isso aí. Mas já foi comentado com o irmão dele que, quem sabe, no futuro a gente possa estar trazendo os restos mortais do mestre Beija-Flor, porque contribuiu muito mais do que o mestre Jorge. O Beija-Flor, ele deu continuidade ao trabalho, ele viu dando aula aqui, então ele quis me ajudar, disse: olha, vamos treinar que eu vou formar você. E aí começamos a treinar, e quando chegou no ano de 95, ele me deu a corda de professor de capoeira. Nessa época, a federação tinha muitos filiados. Tem o Grupo Resistência, Mucambo, que é do mestre Alvinho, tinha Sete Quedas, eu acredito que tinha umas 17 filiações. Tinha os campeonatos sergipano. Nessa época, as federações estavam no auge. Hoje eu percebo, por exemplo, que a Bahia não valoriza muito a questão da federação. Eles veem mais a questão cultural do que a questão da competitividade, entendeu? Uhum. Continuamos o trabalho como professor. Passei muito tempo treinando como professor, dando aula no Novos Irmãos. Depois eu e o mestre Beija-Flor, a gente resolveu criarmos um grupo de capoeira chamado Negaça. Esse grupo Negaça foi criado por mim, aliás, pelo meu mestre Beija-Flor, por mim e pelo mestre Dededa. Isso. No ano de 2000, foi 7 de setembro de 2000, se eu não estiver enganado. Então, foi aí que a gente criou o Negaço. Hoje quem lidera é o mestre Dededa, né? Ficou com o mestre Dededa e o mestre Moura. E depois daí o mestre Beija-Flor também resolveu sair do Negaça. Eu também saí do Negaça e criei um grupo chamado Filhos de Tobias. Só que aí o nome não caiu muito bem, assim, porque o que é que as pessoas ficaram criticando, o que é que tem a ver Tobias Barreto com a capoeira, né? Associaram ao advogado lá, né? O Tobias Barreto mesmo. Uhum. E aí eu resolvi criar um grupo chamado Grupo Liberdade. Perfeito. E aí todo mundo concordou, aceitou, embora tenha muitos, né, Liberdade, mas é o Liberdade de Tobias Barreto. Tobias Barreto, perfeito. Isso, que foi criado no ano foi em 2009. Foi dia 11 de dezembro de 2009 foi criado.
E de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho. Aí eu mudei para contramestre, passei uns 10 anos na corda de contramestre. Depois, em 2012, fui a mestre, sendo reconhecido pelo mestre Beija-Flor. E tantos outros mestres que assinaram no fundo do certificado. Legal. Foi um Legal. evento muito bom. E até hoje estou aí, na luta com a capoeira por amor, porque a gente fica por amor mesmo, porque tá no sangue, né? É verdade. É Então, é um verdade. pouco da minha história. Maravilha. História sólida, mestre. Muito da história, uma história sólida. E sempre interligada ao território. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito legal. Porque às vezes a tendência que a pessoa tem é, como o senhor diz, é pelos desafios que encontra nesse caminho aí da capoeira, é ir atrás de outros espaços. E o senhor não, o senhor se manteve firme, né, ao seu território, onde está até hoje, reconhecido, inclusive, né? E Não assim, só aí como no estado. uma das coisas que eu sinto, fico muito feliz é saber que, por exemplo, Tobias Barreto foi o primeiro mestre de capoeira em Tobias Barreto, né? Perfeito. Então, foi, por exemplo, Silenciou agora, mestre. O senhor ficou sem som. foi. Agora. Então, não foi assim, por exemplo, o que eu fico muito satisfeito é que foi eu o primeiro mestre de Tobias Barreto. Eu não fui buscar a corda em outro lugar. A corda foi conquistada aqui. Perfeito. Então, Mestre, tudo foi aqui. e essa sua ligação, essa ligação do mestre Cristiano com a Liga Tobiense? Eu acho que a gente meio que já entra na nossa conversa mais direcionada para a nossa liga. Como é que surgiu a liga? Né? E quando foi fundada? Por que foi fundada? E em que momento é que chega o mestre Cristiano nessa liga? Aí, aproveitando só a pausa, registrar a presença do contramestre Fininho, Madrinha, mestre Jones, mestre Lucas por aí também, Lins Cacau, que é recordista de participa em todas, né? Seja bem-vinda. Felipe Pantera por aí, Adilson Júnior, contramestre Dudu, mestre Carlos Liberdade, mestre Cauã, mestre Papuá, professor Pimpão, Josafá Alves, Gavião Dourado, Jennifer Chitari e mestre Dededa até agora. E o Formiga Lima chegou por aí também, o mestre Formigão. Tá mandando um abraço para o senhor. Um E aí, abraço a eles também e a todos aí que estão presentes assistindo a live aí. e sejam bem-vindos, que bom, que bom. Sejam Agradecemos. bem-vindos. E aí, mestre, como é que surgiu essa liga? O que é que o senhor pode falar para a gente desse início dessa liga e dessa chegada do mestre Cristiano a essa presidência da liga? Como é que foi fundada? Quando foi fundada? Qual o objetivo? Então, a Liga ela foi fundada no dia 1º de dezembro de 2013. 2013. É. Uhum. Só que ela foi fundada, ela a princípio foi por a gente se juntou, eu, o mestre Josafá e o professor Claudiano. A Todos aí gente do se Tobias juntou, Barreto? todos de Tobias Barreto. Todos de O Tobias mestre Barreto. Bahia, ele é da Bahia, é vizinho aqui, mas só que praticamente ele é um tubiense, Sim, porque ele, desde criança, está aqui. perfeito. Então, a gente resolveu criar a liga por questões de fortalecimento, porque a capoeira ela tem altos e baixos. Então, tem tempos que você está com a academia cheia, daqui a pouco os alunos somem, e a gente percebeu que a gente precisava se unir para fortalecer o conhecimento dos nossos direitos e deveres da Perfeito. capoeira, porque ficava muito só no jogo, nas músicas, nas aulas, e a gente esquecia das políticas públicas da capoeira, né? Do que a gente poderia estar buscando juntos. Porque, às vezes, a própria população, os líderes políticos, eles tinham as preferências e olhavam muito pela questão partidária. Porque, por exemplo, às vezes chamava um e não chamava o outro. Chamava o outro e deixava você de lado. Então, a gente juntando, eles perceberam que era um 3 em 1. E esse 3 em 1 é como se fosse assim, tanto faz chamar um como o outro, eles são unidos. Então, foi uma forma de a gente mostrar a união. Embora haja controvérsias, às vezes,
discórdias, entre pensamentos, mas no fundo, depois, no fundo, a gente chega a um consenso e a unificação do que a gente realmente quer Perfeito, mestre. construir. É de base regional? É só o município de Tobias Barreto? Ou essa liga, ela entende que pode abranger os municípios ao redor? Como é que é isso? Olha, ela é regional, entendeu? Mas a gente com pretensões de buscar, né? Assim, eu gosto muito da federação, entendeu? Particularmente, já participei da federação, Uhum. já fui campeão pela federação, entendeu? Há tempos atrás, Legal. quando era criança. Então, eu gostava muito de competir. Só que eu percebi que a federação ela ficou um pouco de lado. E ela não podia dar um suporte para a gente aqui do interior, porque são 74 municípios, se eu não estiver enganado, no estado de Sergipe. Isso. É 74 ou é 72, um negócio assim. 75, né? Contando com a capital. 75, né? 75, perfeito. Então, não podia dar esse suporte. Então, a gente teve que se juntar, como eu já havia falado, Uhum. para a gente se fortalecer naquilo que a gente quer buscar, para a Uhum. gente ter essa união e a gente está buscando algo a mais, tipo, fazer com que a Liga se torne lei de utilidade pública, municipal, estadual, federal, entendeu? E por Perfeito, aí vai. perfeito, perfeito. Uma Tentar entidade ganhar que, recursos. uma entidade que pudesse agregar e fortalecer vocês, independente da federação, não é isso? Naquele momento. Exatamente. Entendi. Mas que não impede, por exemplo, da gente estar fazendo essa união. Até eu comentando com o mestre Robson, que Uhum. a dificuldade do trabalho dele vai ser a unificação de todos na federação. Porque no dia que isso acontecer, com certeza a gente vai mostrar a força da nossa capoeira no estado de Sergipe. Que legal, que Quem legal. sabe a gente serve de exemplo para os outros estados, né? Que legal. Inclusive, é interessante a fala. Eu faço parte do coletivo, como eu já falei para o senhor no começo, e a gente discute um bocado isso, né? Que a intenção dessa gestão é estar se aproximando da capoeira e fazendo a capoeira próxima também. Que o ideal que a gente precisa pensar é a capoeira independente das individualidades, né? A gente tem um objeto comum que nos une nesse momento, que é a capoeira, né? É o que o senhor traz na fala do senhor. E é legal porque a gente também tem outros diretores da federação que estão participando desse momento da live e que estão ouvindo. Aí, o nosso presidente acabou de chegar aí, Robson. Seja bem-vindo, mestre Robson. O mestre Cristiano estava falando da importância dessa integralidade da capoeira no Estado, né? E falando do desafio que é para a federação, né, enquanto entidade representativa, de promover essa liga, não é isso, mestre Cristiano? E que esse é que é o X da questão, não é? Com certeza. A Liga ela vem para somar com os municípios e o Estado todo. Se a federação ela representa o Estado, e por que não estar se unindo com a federação e estar fazendo os eventos, né? Porque às vezes vamos filiar o grupo à federação. Até uma pergunta que eu faço, né? Porque a Liga pode se filiar à federação, não pode? Então, é uma questão que a gente está discutindo isso também internamente, mas me parece que pelo regimento não haveria essa possibilidade. Aí eu prefiro até que o senhor possa fazer uma consulta depois ao nosso presidente para poder ele te responder isso aí com mais propriedade, né? Porque no caso a filiação seria por grupo. O mestre está por aqui, daqui a pouco ele entra. Mestre, fica essa pergunta aí para a gente responder ao mestre Cristiano e ao coletivo. Eu não me sinto, mestre, com a certeza para te dar essa resposta aqui agora na nossa conversa. Mas Ok. os colegas universitários estão copiados aí também, acompanhando a nossa conversa, e eles podem estar trazendo isso para a gente e eu trago a público essa questão. Pertinente e bem interessante, viu? Mestre Bidui por aí, mestre Aldemário por aí também. Mestre, e hoje,
quantos grupos, como é que está essa conformação dessa Liga Tobiense de Capoeira? Quantos grupos estariam filiados? É filiado que a gente chama também. Pronto, o mestre botou aqui. O estatuto permite a filiação das ligas municipais. Então, já é em cima do que o senhor me perguntou. Foi bom o mestre ter respondido, porque eu ia dar uma informação incompleta, tá? Uhum. Que Vamos bom, né? embora. Que bom, que bom. Aí é uma conversa mais próxima depois que a gente precisa ter nesse sentido, né? Proposta de fortalecimento, sejam muito bem-vindos. Mestre Elias por aí também. Mestre Cristiano, voltando para a nossa conversa, o senhor falou para a gente que ela é regional. Quantos grupos hoje Sim. compõem essa liga? Essa filiação, quais são os critérios, né, para a filiação desse grupo à liga? É grupo que é filiado? São as pessoas que podem se filiar? Como é que funciona esse estatuto? Vocês têm um estatuto. Como é que Tem o funciona? estatuto. Como é que funciona essa questão? Então, o estatuto ele fala o seguinte, que a pessoa física, independente de grupo, pode se filiar. A gente tem um modelo de filiação, tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Um Uhum, clube, por exemplo, pode se filiar à instituição, não tem problema. Um grupo pode se filiar, uma pessoa física pode se filiar, e um clube não impede de se filiar, entendeu? perfeito. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem um grupo, ele está individual, ele vai lá e se filia à liga, não tem problema nenhum. Entendi, entendi. Hoje, como é que tá? Vocês têm quantos grupos filiados hoje? O senhor pode trazer essa informação? Como é que está hoje a Posso, liga? por exemplo, hoje em Tobias Barreto só tem 3 grupos filiados, que é o meu, né, o Grupo Liberdade, o Filhos do Verdade. Abaloaê, que é do mestre Josafá, e tem o do professor Aranha, que é o Negritude. Perfeito, perfeito. É a Negritude, entendeu? Então, são 3 grupos filiados aqui em Tobias Barreto, correndo risco porque o Negritude, que era do professor Aranha, hoje ele tá, voltou para o Negaça, né? Então, aí está uma pendência aí, depois a gente vai conversar direito, porque depois dessa pandemia, Sim. aconteceram muita coisa. A gente estava com muito projeto, tem um projeto que a gente queria entregar ao promotor, que é um projeto direcionado à criança, aquelas crianças que têm problemas com a justiça e tudo mais, que eu esqueci agora o nome da sigla, Uhum. que é ABCA, um negócio assim, alguma coisa da criança e adolescente. Certo. A gente tem um projeto muito grandioso, porque existia uma verba muito boa, segundo o promotor, e ele pediu para que a gente fizesse o projeto. A gente fez o projeto, mas na hora de entregar o projeto, é, entrou a pandemia. Ah, E a gente estava. Na verdade, o projeto já estava pronto, né? Estava pronto, não, está pronto. Mas como entrou isso aí, ficou muito complicado. entendi. E, como eu falei, os 3 grupos iam ser contemplados, né? A gente ia tentar criar uns planos de aula, comprar as instrumentação. A gente também estava querendo colocar nosso salário para receber mensalmente, entendeu? Estava Uhum. tudo organizadinho direitinho. Pronto. O Entendi. projeto, em média, ia ficar uns 150 mil. Anual? É anual. É. Anual. Não é nem essas coisas todas, né? Comparado ao que a gente vê por aí, né? É bem Porque justo, bem justo, você bem justo. bem enxugado Enxugado. mesmo. É. Mestre, estou colando aqui a resposta do mestre Robson. Eu fui catar aqui que ele botou, eu estava catando. Ele disse que o estatuto permite a filiação das ligas municipais, exceto ligas onde a federação tem sede. É isso que ele Certo. deu, tá? Eu colei até a resposta aí no grupo também, porque se alguém tiver alguma dúvida, está registrado. Mestre Bidui por aí, mestre Elias, mestre Pantera, mestre Lucas. Aí já tem algumas perguntas aqui, mestre, para o senhor. A liga, assim como a federação,
uma pergunta aqui, do mestre Lucas. Em que foi que a Lei Pelé beneficiou as ligas? Olha, a Liga, ela veio para beneficiar como se fosse uma questão de salvaguarda, né? Porque, por exemplo, as ligas, ela vem também com a forma de proteger a capoeira, de preservar as questões tradicionais da capoeira. Não é só a questão que muita gente pensa, só na questão da competitividade, né? Mas no estatuto que a gente formula, a gente vem também com a pretensão de preservar a cultura tradicional da capoeira, através das ligas. Então, não é só a questão competitiva, é uma questão também de preservação. Perfeito, perfeito. Mestre, são 3 grupos hoje que vocês têm compondo essa liga, né? Todos 3 fazem parte da diretoria, essa decisão é só do mestre Cristiano, as decisões são colegiadas, como é que vocês fazem? Não, as decisões são colegiadas. Não, a decisão monocrática não existe, não. Elas são colegiadas, é um conjunto de pessoas, a gente discute e a gente depois decide. Entendeu? A responsabilidade não é só minha, não. Aliás, só minha, né? Aumenta até o sentimento de pertença às decisões, né? Você consegue exato. as decisões, isso é legal. Eu prefiro assim porque a responsabilidade é mais, né? Já pensou? É verdade. Pessoa só decidida. Divide responsabilidade, isso é bom. Existe o planejamento para as ações da Liga? Esse planejamento é feito em que período? É anual? Qual é o tempo de mandato da presidência? São 2 anos de mandato. Inclusive, já terminou o prazo, né? Mas por conta dessa pandemia, nossa fase que a gente está vivendo, então tem atrapalhado. Na verdade, já deveria ter feito uma outra gestão, já está em outra gestão. Né? Aconteceu todo esse problema, a gente está esperando passar isso aí, né? Para poder a gente colocar a nossa vida tudo em ordem. Tudo em ordem, voltar à rotina, né? Outra rotina. E em relação ao planejamento, a gente tinha muito planejamento. A gente pensava em criar uma sede aqui da Liga, né? A gente estava falando com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, para ver se a gente conseguia uma sala para a gente estar trabalhando as questões da capoeira, né? Legal. Como um todo. Fazendo palestras, entendeu? Memoriais e tudo mais. Legal. E competições também. A gente pensava também em fazer competições, como já houve também competições da Liga aqui, a gente convidando alguns árbitros de Aracaju para vir apitar aqui as competições aqui de Tobias Barreto. Legal. Muito bom. Então, eu posso entender que a relação da Liga com os entes públicos, né? E daí da cidade de Tobias Barreto, tem uma boa entrada, eles conseguem entender a importância da Liga para esse município? Rapaz, foi muito bom a Liga, porque assim, quando houve a união, quando a gente traz uma representação de 2 mestres, que sou eu, o mestre Josafá, né, e os outros professores que foram alunos da gente, que já andam com a gente há muito tempo, então eu percebi que eu não me senti sozinho. Eu percebi que eu tinha uma legião de pessoas com um só objetivo. Eu me senti forte. E as pessoas do outro lado, que não valorizavam a capoeira, porque infelizmente ainda não valorizam a capoeira, as pessoas que entraram no poder da nossa cidade, todos eles, nenhum, com exceção de uma pessoa, né? Que foi uma prefeita chamada Marli Barreto, que ela valorizava muito a capoeira. Inclusive, a gente já fez um campeonato sergipano aqui, onde o mestre Robson, salvo engano, participou também, aqui com 200 atletas. Olha. Entendeu? Com 200 atletas. Então, e essa prefeita, que na época, vice-prefeita na época, ela
sabe, ela aderiu, ela ajudou bastante. Então, todas as vezes que precisei, ela ajudou. Os outros ajudaram, né? Todos os outros já ajudaram, mas ajudam assim com... Não conseguem entender a dimensão que é a capoeira, o que a capoeira proporciona. Por exemplo, essa ideia do mestre Robson em trazer a capoeira para as escolas, já existe em vários estados do Brasil. Uhum, Por que não em Sergipe? Então uhum. parece que quando se mexe, que vai mexer com dinheiro, que a folha vai inchar, então as pessoas ficam com medo e aí não levam o projeto à frente. Não sabendo que seria uma ótima ideia você pegar 1.000 crianças, né, vestir elas com a roupa da capoeira, dar uma grande aula numa praça pública com os pais, que ali ia repercutir bastante para a imagem do gestor que estava ali na frente. Né? Porque ele ia perceber que o projeto era um projeto grandioso, como eu vi no Cabo, lá no estado de Pernambuco. Eu consegui ver quase 1.000 crianças numa praça lá com o mestre Marcangola, em 2003, se eu não estiver enganado. E, cara, aquilo ali foi uma coisa monstruosa, assim, bonito de se ver, como tantos alunos, tantas rodas para batizar aqueles alunos, porque o prefeito apoiou, o prefeito comprou os uniformes, o prefeito comprou as cordas dos meninos e apoiou mesmo com todo vigor. Que legal, que legal. Eu concordo com o senhor. E aqui ainda, eu não gostaria de usar essa palavra, mas são migalhas. São migalhas ainda. Porque, por exemplo, a gente tem vontade de trazer alguns mestres de nome, né, para vir num evento da gente, que a gente faz todo ano, para estar trazendo, para que venha mais pessoas para a cidade, para que as pessoas conheçam Tobias Barreto, né? Porque quando fala em Tobias Barreto, as pessoas, Tobias Barreto, parece que Tobias Barreto é o fim do mundo, né? Uhum. E eu lembro que eu fiz faculdade 4 anos, inclusive com o mestre Lucas aí foi meu professor, entendeu? Ele está presente ainda, o mestre Lucas. Tá por aí, tá por aí. Ele foi meu professor e eu fiz 4 anos de curso, entendeu? Indo todos os dias para Aracaju, saindo daqui 4 horas, chegando 6 e pouco e retornando todos os dias. Então não é longe, tão longe assim, não. É verdade. Mestre, algumas perguntas aí pra gente. Contra-mestre Cangaço por aí, Pipoquinha, mestre Cobrinha, sejam bem-vindos, boa noite. O mestre Robson, ele pergunta sobre essa questão da Lei Aldir Blanc. O mestre Lucas está acenando para o senhor, está dizendo que está por aí, está ligado na live. Salve, mestre Lucas. Aí o mestre Robson pergunta para o senhor de que forma que a Liga está se mobilizando para participar da Lei Aldir Blanc. Ou se não a Liga, se algum dos grupos que fazem parte do território, do coletivo, está se organizando de alguma forma para participar dessa Lei Aldir Blanc. Olha, a princípio, tudo que é novo a gente estranha um pouco, né? Por exemplo, eu nunca participei de uma live. É a minha primeira vez que eu participei. Que legal, velho, que legal. Eu estava aqui meio que me batendo ainda para ver como era que ia entrar, Que legal. entendeu? E tudo que é novo a gente estranha um pouco, mas assim, a pergunta, por favor, que me deu um branco agora. A Lei Aldir Blanc. Tem a Lei Aldir Blanc, sim. Então, ela veio como algo novo. Então, muitas pessoas, inclusive, eu conversei com o secretário de Cultura hoje, e ele ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, eu conversei com o mestre Robson para que ele tirasse algumas dúvidas comigo, a respeito do que, a princípio, o governo queria que só as instituições de associações tivessem um CNPJ para poder entrar na lei. Só que, segundo o mestre Robson, falou para mim que essa lei mudou e que hoje é para tanto as associações formais e as informais. Isso. Elas não são impedidas de se cadastrar, não é isso? Perfeito, perfeito. Inclusive,
E nisso o secretário de Cultura estava na dúvida, que dizia que o Estado e ainda o município estavam brigando ainda para saber se podia ou não podia. Ah, E aí eu já conversando com o mestre Robson, não, isso aí é para todas as instituições independentes, se tem CNPJ ou se não tem. Então você pode se inscrever, sim. E aí eu tirando a dúvida com ele, foi muito bom. ah. E Ah, aí as três instituições, a gente preferiu não colocar a liga dentro dessa lei. A gente certo. preferiu colocar individualmente. Por Hum. quê? Porque hoje, quando surgiu essa lei, o que tem de gente dizendo que é artista, meu amigo, entendeu? Então, aí agora, como é que vai fazer essa seleção de Entendi. pessoas? Porque existe um limite de verba para isso aí. Então, como é que vai fazer essa seleção? Uhum. Existe aí, já tem um conselho, eu não sabia, mas já tem um conselho, e esse conselho não é partidário, vai escolher de um setor, por exemplo, um vereador, depois vai escolher de outros setores, vão formando o conselho para que não haja aquela questão partidária do município ter que escolher quem ele queira para estar participando desse auxílio, né, Entendi. da cultura. E Entendi. aí a gente achou melhor não colocar a liga para não ficar o 3 em 1. Como a gente não é bem remunerado e não é reconhecido ainda financeiramente, que a gente precisa de um apoio das instituições públicas, então nesse caso a gente preferiu deixar a liga para uma outra oportunidade e a gente só resolveu deixar as associações. Entendi, mestre. Perfeito. Perfeito. Finalizar para o senhor assim, que como o senhor fala que é o seu primeiro momento aí, tá tirando de letra, então Obrigado. é super tranquilo e assim, não tem sido diferente, né? Você consegue passar a informação, consegue traduzir para a gente o que você está querendo dizer de forma clara, de forma muito tranquila, muito serena. A gente já tem 46 minutos, veja como funciona essa questão da live, né? A gente já tem 46 minutos de live e parece que o tempo passou assim, porque o negócio tá bom, mestre. Mas vamos lá. Uhum. E essa relação, como é que o senhor consegue enxergar essa relação da Liga com as demais entidades representativas da capoeira no Estado? Não é? A gente, além da Liga Tubiense, a gente tem outras ligas também que funcionam no território, não sei se próximas ou não, fugindo um pouco da geografia agora, mas Sim. ainda, além dessa, a gente tem a Federação Sergipana de Capoeira, a instituição que é pensada, que foi criada, né, para cuidar dessa capoeira, digamos assim, no Estado, para fomentar, para ajudar a fortalecer. Não é fazer por, mas é fazer com, não é? Em prol da capoeira do Estado. A gente tem um conselho de mestres também, né? A gente tem outras instituições que representam também. E como é que a Liga Tubiense enxerga essa relação com essas ligas, com essas demais entidades Olha, representativas, me perdoe. existe. Eu vou fazer um comentário aqui, antes de responder. Pois não. Existe um ser inteligente, um ser humano inteligente, e existe aquele ser humano cheio de qualidades. Entendeu? Às vezes você tem inteligência, mas você não tem qualidades. Todo mundo tem qualidade, mas às vezes as suas qualidades não correspondem ao que você tem de conhecimento. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Pois não. Seria necessário que os seria necessário que as ligas, as entidades como a federação, que houvesse mais interação. O que eu vejo está parecendo briga de. Eu não sei se eu posso falar o nome briga, mas é como se fosse briga de religião. Às vezes você está numa religião, aí alguém, alguma liderança briga e cria outra religião lá na esquina, entendeu? Entendi, entendi. Cria uma religião, outra lá na esquina e vai criando outras, que daqui a pouco está cheio de igrejas. Então eu também vejo assim a capoeira. Às vezes não é necessário tantas ligas. Se houvesse de fato uma presença marcante da liga, aliás, da federação.
E eu percebo que até a própria federação, às vezes, não está interligada com a confederação. Às vezes não tem tanto... Existe uma briga de ego entre muitos líderes da capoeira, muitos mestres e professores. Uma briga de ego e o orgulho não é sabedoria. A pessoa orgulhosa não é sábia. Então, eu acho que deveria deixar o ego, o orgulho de lado e procurar ver o que é melhor para a capoeira, tentar divergir, mas ver quais são as melhores propostas. Refletir em cada palavra que aquele mestre, que às vezes não tem tanta inteligência no sentido de conhecimento científico, mas tem uma sabedoria muito grande nas suas qualidades. Então, a gente precisa ouvir esses mestres. Às vezes não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer algo para enriquecer o conhecimento, mas ele tem muitas qualidades no sentido de conhecimento do mundo, da sua realidade. Então, a gente precisa ser humilde, né? Ter mais humildade e reconhecer que é necessário ver o lado bom da capoeira, o que tem de bom nisso aqui, e fazer uma reflexão mental a respeito disso, porque às vezes o ego fala mais alto, às vezes a rixa do passado fala mais alto, às vezes a queixa que houve no passado, as brigas que houve no passado, ela repercute até hoje. E as mágoas, elas ficam guardadas, e essas mágoas atrapalham o desenvolvimento da capoeira. Então, é por isso que eu falei para o mestre Robson que uma das grandes dificuldades que ele ia encontrar era em unificar essa capoeira. E no dia que isso acontecer, com certeza vai mudar muita coisa. Por exemplo, eu tive em 93, eu fui para São Paulo. Eu fui morar em Santos. Eu passei quase 7 meses lá. E tem um mestre lá chamado Mestre Pedro. Mestre Pedro. E aí ele perguntou, você é da onde? Eu sou do Sergipe. Ah, da terra do Mestre Lucas. Quer dizer, o Mestre Lucas é conhecido no Brasil todo. Né? Pelo trabalho que ele já fez. Não foi em vão esse trabalho que ele fez. Né? E hoje aí, ele é referência no Brasil todo. Não só ele, como o Mestre Beija-Flor, como tantos outros mestres, Mestre Cobrinha, Mestre Robson. Eu não vou querer citar muitos nomes para não deixar alguns de lado, né? Mas, assim, muitos mestres de referência aqui no estado de Sergipe, que muita gente conhece no Brasil. E, às vezes, esses mestres antigos, que deveria estar encabeçando, levando à frente essas coisas, às vezes tem esse passado, essas intrigas, e não consegue unificar, ver o lado bom da capoeira. Que bom que muitos estão retornando para cá, voltando para a capoeira, né, para contribuir. Tenho certeza que é para contribuir. Que bom, mestre, que bom. E de que forma é que o senhor entende que a Liga, que a Federação, eu acho que o senhor já traz nessa fala do senhor, mas só para a gente deixar isso mais claro nesse momento. De que forma é que o senhor entende que a Federação, ela pode contribuir com as atividades da Liga, lá no território, e vice-versa? E dizer para o senhor que são 52 minutos, a gente só tem mais 8 minutos aí pela frente. Aí depois que o senhor responder isso, a gente já parte para a conclusão. Mas fica com o senhor a palavra. De que forma é que as duas instituições podem contribuir uma com a outra em prol da capoeira no estado de Sergipe? Olha, a federação é um órgão muito importante, entendeu? Ele é algo muito importante e não se resume a só as competições, como muita gente fala, né? O Mestre Robson eu tenho dado os parabéns para ele, porque ele está com muitas ideias, e eu acho que a gente encontrou uma pessoa muito boa para estar levando a federação à frente, né? Claro, com humildade,
fazer que nem a música, com humildade e sem falsidade, né? É verdade. Então ele tem tudo para um mestre, um grande mestre, inteligente, uma pessoa bem esclarecida. Então ele tem boas ideias, mas ele sozinho não vai à frente. Até a própria diretoria, quando ele formou, eu gostei, porque ele botou professor, botou uma mulher, sabe, ele mistificou as faixas etárias para saber o que cada um pensa. Porque não é só colocar mestre, mas sim colocar os mais novos também. Porque os mais novos vêm com ideias mais novas, né? E aí serve para a construção. Então, o que eu vejo é que a federação vai dar o suporte às ligas. Eu vejo a federação como um suporte para formalizar e ajudar em eventos. Por exemplo, como é bom dizer que a Federação Sergipana de Capoeira está nos apoiando. E se ela passar a ser reconhecida no Estado como uma entidade representativa, isso, representativa que eu falo no sentido mesmo, com certeza as pessoas vão dizer, não, a Liga ela tem uma representação, ela tem a federação que representa ela, assim como o Conselho de Mestre. O Conselho de Mestre do Estado de Sergipe é uma coisa muito boa, entendeu? É muito bom aquele conselho, entendeu? Então, sei que existe controvérsias com muitos mestres a respeito disso, mas eu, que faço parte do conselho, eu particularmente gosto muito do conselho, porque existem muitas ideias e existe também ali uma força de vontade para querer preservar a capoeira, as tradições da capoeira. Perfeito. Perfeito. Mestre, 5 minutos, infelizmente, né? Podia ser mais tempo, mas vamos lá, cumprir esse tempo nosso, pactuado com o senhor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o seu tempo, né? A sua fala, a sua mensagem para a gente essa noite. Dizer que na próxima quarta-feira, de acordo com a nossa agenda, a gente vai estar com o pessoal da BPC, com o mestre Pai Cobra, que vai estar fazendo essa representação da BPC, nesse mesmo horário, às 7 horas. E deixar a palavra franqueada para o senhor, a gente tem 4 minutos, o tempo é seu. Agradecendo mais uma vez. E a palavra está com o senhor, mestre. Fique à vontade. Então, eu que agradeço, viu? Como é seu nome que eu esqueço? Alessandro. Eu para gravar nomes, eu não sou muito bom, não. Alessandro, mas a gente com o tempo vai se conhecendo. Então, eu agradeço a oportunidade, tanto da sua assistência, né? De estar me assistindo no sentido de estar dando as informações para mim e tal. Eu agradeço muito, agradeço o mestre Robson pela essa oportunidade de estar participando pela primeira live aqui. E agradeço também a presença de todos os mestres aí, todos os professores, alunos, e não capoeiristas. Me desculpe se falei algo que não deu para esclarecer bem, mas assim, a minha vontade é que a capoeira realmente ela dê um passo a cada dia. Que ela dê um passo a cada dia e confiando no conhecimento dos grandes mestres, dos mestres mais antigos, até o aluno lá de baixo. Claro que o conhecimento dos mestres, suas qualificações, com certeza vai nos ajudar nesse percurso. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Quero agradecer mesmo de coração. E quero mandar um abraço para todos que assistiram aí, tiveram paciência de ficar assistindo aí 1 hora junto comigo. Aí. Mas vai ficar gravado esse... Vai. Depois eu salvo aqui no IGTV e mais para frente a gente coloca no canal do YouTube da Federação, que a gente montou um canal lá também, que as lives todinhas estão virando vídeo e estão entrando em sequência. Mas assim que termina, eu salvo no IGTV e daqui a uns 5 minutinhos o vídeo está disponível no Instagram. Tá bom? Então era isso. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos e a oportunidade, viu? Pronto. Tá todo mundo aqui mandando um abraço pro senhor, parabenizando pela fala,
parabenizando pela live. E aproveitando só esse tempo final que resta, mestre, eu só queria estar trazendo para a turma que está aí junto com a gente, essa necessidade ainda, né, como o senhor trouxe na fala do senhor o tempo inteiro, de que a gente teve necessidade de suspender a agenda e criar novas formas, né, de interagir. Essa é uma delas, nos aproxima mesmo à distância. E a federação, ela tem feito isso. Ela tem, nesse momento, ela tem trabalhado de outras formas, não tão diretamente, não com a divulgação do tamanho que a gente queria, mas ela não está parada, né? As pessoas podem ter certeza disso, que não está parada. O mestre Robson está em movimento o tempo inteiro, ele está em conversa, da micropolítica, como a gente chama. E dizer que ainda é importante, mestre, que as pessoas se cuidem. A gente ainda está no momento que ainda requer cuidado, eu falando com relação a essa pandemia, com relação a isso que a gente está vivendo, com relação à Covid, né? Falando em relação mais uma vez. E por mais que a gente tome as precauções que são necessárias, a gente precisa estar atento à questão de não se contaminar, nem via contaminar o outro, principalmente, né? Eu digo isso porque eu trabalho na saúde. O pessoal estava perguntando mais cedo por que eu estou aqui de casaco, se eu estava com frio. Eu estou com frio. Eu fui trabalhar na quarta-feira passada, estava sentindo sintomas leves. Quando procurei um serviço de assistência, fiz o exame específico, o resultado saiu anteontem, quer dizer, deu positivo para a Covid. Eu trabalho no setor saúde e eu uso todas as precauções que o senhor possa imaginar. Máscara, face shield, álcool gel o tempo inteiro, que eu acho que se sair de lá e fizer um teste do bafômetro, ele vai acusar no teste do bafômetro. Porque a gente está em contato com o pessoal o tempo inteiro. E nem assim, por algum motivo, por algum vacilo que eu tenha dado, na verdade, isso pode ter acontecido, né? Eu vim a ser contaminado. Então, estou com sintomas levíssimos, e hoje é o 7º dia do processo todo, né? Possivelmente na segunda-feira já esteja melhor para voltar. Mas eu trago esse relato só para dizer que é necessário que a gente se cuide, né? Tá aí, a gente não vê, então no momentozinho que a gente der um vacilo, pode ser um momento que a gente venha a ser contaminado. E outra coisa, assim que sentir o sintoma, minha gente, não é exagero. Se tem um serviço médico em casa que dá esse tipo de suporte, acesse esse serviço médico. Porque eu conversando com a equipe clínica, como eu senti o primeiro sintoma na quarta-feira, e na quarta-feira eu procurei a equipe médica, se eu deixo para procurar a equipe médica 4 dias depois, quando se intensificou o sintoma, nesse meio tempo, mestre, da quarta-feira até o 4º dia, eu já teria contaminado um bocado de gente sem saber, porque eu estaria no tal do assintomático, desse processo todo, né? Então, se sente, existe um programa para isso, acesse esse programa, porque o importante é que você se cuide, você precisa estar bem, para poder cuidar dos outros também. Tá, mestre? Pedindo permissão ao senhor para essa fala aí nesse momento, e te agradecer, me despedindo, te agradecendo mais uma vez, e dizer que foi uma satisfação imensa conhecer o senhor, mesmo que por aqui a gente vai ter a oportunidade de se encontrar, né, para poder se apresentar pessoalmente, mas satisfação imensa em poder estar com o senhor. Satisfação minha, muito obrigado. É verdade. E o tempo acabou, né? Não, fica à vontade. Ele, quando terminar, ele vai ver que ele... Só para concluir o que você está falando, realmente isso é um caso muito sério, né? Essa questão da pandemia, até esqueci de falar. Inclusive meu pai, que só via em casa, minha mãe, meu irmão, os 3 dentro de casa trancados, a gente com o maior medo, e os 3 pegaram. E no final das contas, nós que ficamos de fora ali com medo, tivemos que entrar, tivemos que dar todo o apoio a meu pai, a minha mãe, meu irmão que estava lá, levando para o médico e tudo mais, mas graças a Deus os sintomas já passaram e aí agora fica a gente, mas eu vejo que já perdi muitos amigos com essa pandemia e é como você falou, mesmo tendo todos os cuidados a gente perde, aí mesmo assim é bom que a gente tenha cuidado, né? Porque na minha concepção eu sei que sou da saúde, mas eu concordo no sentido, sentir alguma coisa já vá logo com o médico. Não espere que a coisa comece a ficar... porque aí não tem como voltar, é complicado, por favor. É verdade. É só isso. Grande abraço para todos os mestres aí, mestras, viu? E para você também. Bom, um abraço, mestre. 28 segundos agora ele vai cair. Vamos encerrar. Pessoal,
Muito obrigado pela participação, pela presença, pela interação. E na próxima quarta, a gente está por aqui de novo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.